Igreja amada do Senhor, muito bom dia. Bom dia aos eleitos santos do Senhor. Bom dia a um povo que foi escolhido pelo nosso Deus desde os tempos antigos. Como a Bíblia diz, desde antes a fundação do mundo. Olha que mistério. Você e eu já estávamos no coração do Pai. E Ele nos escolheu para sermos santos. Santos. E Ele prepara uma igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos, estão aí. Então Ele tem preparado a igreja para que possamos estar juntos naquele grande dia e subir com o nosso Pai. Não é? Porque aqui tudo é passageiro. Passa-se a terra, passa-se tudo. Porém, a palavra dele permanece para sempre. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque você tem a marca do Cordeiro Santo de Deus. Você é o escolhido dele. Você é o vaso de honra, preparado de antemão para toda boa obra. É assim que fala a palavra. Então vamos trazer sempre à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos faz ser parecidos com o nosso Deus. Não é? Domingo passado, não é? Nós tivemos aqui um culto que falou sobre não se conformar com este século, não é? E de transformação de mente. E hoje nós vamos falar sobre a conduta cristã. Então, eu quero agradecer a você que veio hoje para aprender mais um pouquinho do que o Espírito quer para a igreja. Esses últimos dias, Deus tem tido pressa para preparar os seus filhos na forma dele, segundo a imagem do seu Filho Jesus. Amém? Então, para ele, a honra, a glória, o poder e a majestade. Aplauda o teu Deus, com a tua vida, com o teu coração grato e com o teu amor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos recebendo de volta o irmão Luiz e a irmã Rosiane, que sempre está conosco, atravessa a ponte, né? Que é longe, hein? É longe. E eles vêm sempre prestar culto ao nosso Deus, sempre está aqui conosco, faz parte da nossa família, não é sempre porque é longe, mas eles estão sempre nos nossos corações, nas nossas orações, e eles fazem parte desse ministério. Então, seja Deus louvado pela vida de vocês, pela volta, pela insistência, por querer estar junto, por querer estar aprendendo com o nosso Criador. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? O tema do nosso culto hoje é conduta cristã. Poderia estar pregando outras coisas, né? Se você está sem dinheiro, só sabe pregar isso, não é? Mas dinheiro são consequências, porque lembre-se sempre, o nosso Pai, Ele é o dono do ouro e da prata. E é dele que vem toda essa autoridade de poder. Então não temas, porque ele sempre está com você. Ele providencia tudo. E enquanto isso, nós vamos nos moldando a figura de Cristo. Amém? Conduta cristã, Efésios 5, de 1 a 6, diz assim: portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça.
Porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Feche teus olhos. Senhor, exaltamos o teu nome, a beleza da tua santidade. Estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós necessitamos de ouvir a tua voz. Fica conosco. Pai, abençoa o nosso culto e abra os nossos corações para todo entendimento da tua palavra e sermos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. E a igreja diga amém, amém e amém. A palavra de Deus diz que, como filhos, devemos andar em amor, porque o Senhor é amor, e que nós devemos imitar o nosso Pai. Ora, ouçam, Cristo, ele é o amor de Deus. E esse amor deve nos inspirar em todo o tempo, na nossa conduta, na nossa caminhada e no nosso dia a dia. João 15, de 9 e 12, diz assim: assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E João, 1 de João 3, 16 e 18, até o 18, diz assim: nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. Aqui, Paulo retrata Cristo como uma oferta suave de amor que trouxe alegria ao coração de Deus ao dar sua vida pelos pecadores. Esses somos nós. E é claro que o tipo certo de amor exige que odiemos certas coisas. Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Alguns pecados não devem nem mesmo ser mencionados entre os santos. Paulo, ele não reprova o bom humor, o humor, mas sim os gracejos impróprios e obscenos. E com certeza, nenhum cristão deve usar seus lábios para espalhar histórias duvidosas. Nossa fala, ela deve ser sempre temperada com sal. Que Colossenses 4, 6 diz assim: a vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Então você é conhecido, é visto na maneira de que você fala. Porque a tua palavra tem que ser sempre agradável e bem temperada com sal. Pois a Bíblia diz que você é a luz do mundo e sal da terra. Para que não tenhamos de dizer assim:
acrescenta uma pitada de sal ao que eu digo. Paulo diz que o ensinamento dos falsos mestres, que ensinam que a pessoa pode ser cristã e viver em pecado contínuo e deliberado, são palavras vãs e vazias. Porque a igreja, ela tem o compromisso de formar homens e mulheres cristãos. Homens e mulheres transformados pela palavra de Deus. Essa é a responsabilidade da igreja. Não para dizer que você vai ganhar na loteria, e nem que vai ter 1 milhão na tua conta, ou que vai ter uma casa assim, que você vai ganhar um carro importado. Nada disso. Às vezes a pessoa está com uma doença mortal, mas está querendo ganhar. O papel da igreja é fazer você entender quem é o teu Senhor e a maneira que Ele quer que você viva. Porque essas coisas são passageiras. A Bíblia diz que a riqueza tem asas e voa. A Bíblia diz que todos os bens materiais terão traças e ferrugem. Mas o que você for alimentado da palavra e ser transformado, isso é eterno. E esse é o papel da igreja. O papel da igreja é conscientizar a igreja de andar segundo a Cristo. Eu sei que é difícil para todos nós, porque ainda estamos nessa carne, nesse corpo de humilhação. Mas não é impossível. Requer esforço, pois a palavra de Deus diz que para entrar na porta estreita, que o caminho é estreito e a porta é estreita. Então, para entrar ali requer esforço. Não podemos entrar, porque larga é a porta do mundo. Largo e espaçoso é o caminho do mundo. Mas para entrar no caminho da eternidade, requer renúncia. Por quê? Não é que o caminho é estreitinho assim, não é. É que nós temos que nos humilhar na presença de Cristo. Nós temos, irmãos, de ser moldados segundo o Espírito para deixar a nossa natureza terrena de lado. E isso requer sacrifício. Por isso que o caminho torna-se estreito. Porque você tem que deixar de lado as suas arrogâncias e pretensões. As suas soberbas, tem que ficar para lá. Porque você é uma nova criatura. O caminho é estreito. Difícil entrar no caminho da salvação. Jesus disse que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? O Deus dele está onde? No dinheiro. Ele quer ser mudado? Não quer. Ele não quer. Vamos seguindo. Então, nós vamos comparar alguns versículos. Versículo Efésios 5, dos 5 ao 6, diz assim: porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança do reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Gálatas 5:21 diz assim: inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam, olha a gravidade, não herdarão o reino de Deus. Agora nós vamos comparar esses dois versículos com 1 de Coríntios 6, de 9 a 10, que fala: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie,
nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatário herdarão o reino de Deus. Olha, não são as palavras da pastora, é a palavra do Senhor. Nós éramos filhos da desobediência. Você e eu éramos filhos da desobediência. Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: Ele vos concedeu vida. Quem te concedeu vida? Jesus. Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então nós estávamos mortos, não tínhamos condição de ser salvo? Não. Não. Se estávamos mortos, mortos não têm vontade própria. Então precisou de quê? Jesus, o Senhor. Ele nos resgatar. E nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Por isso que o nosso comportamento tem que mudar. Porque você vai dizer quem é com o seu comportamento. Mas agora, somos filhos de Deus e devemos andar em amor e devemos andar na luz. Efésios 5, de 7 ao 14, fala assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois no passado eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável no Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá a tua pessoa. A palavra traduzida por participante, no versículo 5:7, ele diz assim, vocês são participantes. Quando você se associa a alguém de caráter duvidoso, de conversinhas, de gracejo, de conversinhas imorais, ser participante das trevas que tem na vida dele, você se parece com ele. Entendeu isso? Então, essa palavra traduzida por participante nesse versículo implica haver algo em comum. E muitas vezes é vertida por comunhão ou parceria. Imagina só um filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, ser participante das trevas, tendo comunhão e parceria com eles. Não vai ficar bem. É a mesma coisa que ultrajar o sangue da aliança. Isso é sério. Então nós os cristãos, somos participantes de quê? Da natureza divina, das promessas de Deus, dos sofrimentos de Cristo, da santidade, do chamado celestial e da glória de Deus. Isso tudo está na Bíblia. Vai ali. Da natureza divina, 2 de Pedro 1,4, diz assim:
pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e muito grandiosas promessas, para que por ela vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-se da corrupção e das paixões que há no mundo. Você é participante da natureza divina. Então você não tem que se associar com aquele que não tem nenhuma participação na natureza de Deus e das promessas de Deus. Efésios 3:6 diz, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel. Quem são os não-judeus? Nós, a igreja gentílica. Então, nós somos participantes, membros do mesmo corpo, participante da promessa em Cristo Jesus. Então, a salvação que estava em Israel se estendeu até a nós. Há um mistério muito grande. Há toda uma sabedoria dentro da palavra. Então, nós, os que já passaram de meio século, precisam, viver a palavra. Andar conforme a palavra. Olha, pegue a Bíblia, entroniza no peito e viva a palavra. Para você ser parecido como filho da luz, ser participante das promessas de Deus, dos sofrimentos de Cristo. 1 de Pedro 4,13 diz, contudo, alegrai-vos por serdes participante dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Você não sabe, pastora, como é ruim ser desprezado pelas pessoas. Poxa, você pode ser desprezado pelo mundo, mas olha, você está sendo participante dos sofrimentos de Cristo, que também foi desprezado. Mas chegará o tempo que você e eu vamos nos alegrar e exultar na glória que está para ser revelada. Isso não é qualquer coisinha não, irmãos. Próximo. Da santidade, você é participante da santidade do Senhor. Hebreus 12:10 diz, porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Então, cuidado com a maneira que você vive, porque às vezes você deixa de ser participante da santidade de Deus, por causa de um deslize da sua carne. 5. Do chamado celestial. Hebreus 3:1 diz assim, sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Você e eu temos um chamado celestial. Para onde que você vai? Para o céu. A quem que você vai chamar de apóstolo e sumo sacerdote, o bispo da tua alma? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o Senhor. Está na hora, igreja, de despertar, sair do sono da indolência e largar os prazeres mundanos que te levam para o inferno, porque para a porta estreita não será. Isso não será. Não adianta você falar que não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus te separou de antemão para louvor da glória dele. Agora tu me diga se Deus tem participação na glória do mundo. Não foi nesse mundo que o nosso Senhor foi crucificado? Então por que você quer glória do mundo? Quer ser reconhecido por quê? Nós temos que desejar ser reconhecido pelo autor da vida. Servo bom e fiel, entra por repouso do teu Senhor.
Agora, não é bater lá na porta, eu falei no teu nome, Jesus. Ele vai falar, falou. Não te conheço. Não te conheço. Para fora. Para o fogo ardente. Para as trevas em chamas. Sabe, irmãos, nós temos que cuidar da nossa vida com Deus. Eu sei que você tem necessidades. Eu também tenho. Mas nossa vida com Deus é prioridade. O caminho é estreito. Ser cristão não é fácil, porque você ainda habita nesse corpo. Mas faça força, você vai vencer. Todos nós venceremos. Jesus venceu. Ele se fez carne no nosso lugar. Por que você e eu não vamos vencer? Que história é essa? Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Próximo, da glória de Deus. 1 de Pedro 5,1 diz, suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós. Eu que sou também presbítero, como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Você não quer isso para a tua vida? Não quer? Ser coparticipante da glória que está por vir a ser revelada? É para isso que nós estamos dentro da igreja. É para aprendermos essas coisas, para não ser, eu te conheço, não sei quem você é. Quem você é? Não, eu não vi você fazendo, se moldando, se renunciando, eu não vi nada disso. O nosso Deus vive. E não importa o tempo de angústia, perseguição, de perdas, aparentemente perdas, que vai te separar do amor dele. Ele está no comando, ele está no controle, no tempo dele, ele enviará. Ame o Senhor mais do que as coisas desse mundo. Ame o Senhor e entrega a tua vida para Ele. Entrega sem medo. Entrega sem falar, mas eu preciso disso. Ele sabe. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou na nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele diz que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Então, sede santos, irmãos, porque Ele é santo. Ele é santo, Ele é Deus, é Ele quem te gerou pela palavra do poder dEle. Sem Ele, nada podeis fazer. Não adianta. Sem Ele, nada podemos fazer. De novo, sem Ele, nada podemos fazer. Então, como poderíamos ser participante do que pertence às trevas e ao pecado, quando temos uma parceria maravilhosa com o Senhor? Então, 2 de Coríntios, não botei. 2 aos Coríntios, 6,14, pergunta assim, que comunhão pode haver da luz com as trevas? Que comunhão? Nós, os filhos da luz, devemos andar na luz. O fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade, ao passo que as trevas produzem pecados e mentiras. A luz expõe as trevas. A luz envergonha os que andam em trevas, mas não faz concessões a ela. João 3, do 19 ao 21, fala assim, e o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. 1 de João 1, 5 a 10 fala assim,
E a mensagem que dele ouvimos e pregamos é essa: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós devemos andar na luz, ser participantes da luz. Devemos andar com prudência. Efésios 5, de 15 ao 17, fala assim: portanto, estais atento, para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Fique atentos nisso, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra prudentemente, no versículo 15, que fala dos procedimentos, atentos, quer dizer, seja atento, seja prudente, transmite a noção de olhar em volta com atenção, a fim de não tropeçar. Isso significa andar como sábio e não como nécio. Como é insensato tropeçar ao longo da vida e nunca tentar conhecer a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos de uma mente sadia, de uma mente, sabe, de vencedor, um coração de campeão, um espírito inabalável, não ser vergonha do evangelho, mas sermos santos, caminharmos com prudência, com sabedoria e não como nécios. Não podemos viver a vida inteira tropeçando, porque de repente a senha é chamada. Deus e Má, está na hora de subir, está na hora de estar diante do trono de julgamento. Vamos lá. E aí? Eu tenho que me preparar para esse dia, porque eu não quero ouvir, não te conheço. Sabe, tem muitos pastores que estão nos púlpitos e que vão ouvir essa frase: não vos conheço. Fiquem atentos quanto a isso. Não permita tropeçar. Ande como sábio e não como nécio. Procure entender a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor. Essas pessoas que vivem tropeçando, elas perdem a marca, a estrada e, por fim, agoniam-se em algum desvio. Em vez de andar com correção, que equivale a andar com prudência, aí eles ficam lá caídos. E acabam se revoltando contra Deus, contra a igreja, contra os irmãos, que não tem nada a ver com a falta de juízo. Deus quer que sejamos sábios e compreender mais. Ele quer que compreendamos mais a vontade dele para a nossa vida. Pois a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então aproveitamos todas as oportunidades, remindo o tempo.
quando obedecemos à vontade dele, em vez de desperdiçar tempo. Como que desperdiça tempo? Energia, dinheiro e talento no que não corresponde à vontade do Pai. Se você anda assim, você não é prudente, você é nécio. Então, as oportunidades perdidas, elas não podem mais ser recuperadas. Foram-se para sempre. Acabou. Então, enquanto houver vida, enquanto os nossos olhos estão abertos, vamos correr atrás desse prejuízo. Então, ande em harmonia, irmãos. Efésios 5:18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que podemos citar aqui sobre harmonia? Harmonia entre maridos e esposas, entre pais e filhos, e entre senhores e servos. E o segredo da harmonia na família e no trabalho é a plenitude do Espírito. Você e eu temos que ser exemplo. A união da igreja é a harmonia familiar. Depende do Espírito. Efésios 4:3 diz assim: procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 6:5-8 diz: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. O que mantém a igreja e a família unidas é o poder interior, e não a pressão exterior. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você precisa se encher do Espírito, para andar no Espírito, para alegrar o coração do teu Senhor, para ficar bem com o Senhor, porque na hora que você clamar, Ele vai dizer: filho, pede-me o que tu queres, e eu te darei as nações. E eu te darei até metade do meu reino. É bom você estar em acordo com a vontade de Deus. Ah, quer ficar mal com o mundo? O vizinho não olha para a tua cara. Esteja bem com o Senhor. O que uma vida cheia de Espírito apresenta? Alegria, gratidão e obediência. Colossenses 3:15-17 diz que os cristãos, olha o que ele fala: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus. Nós, que já temos uma certa idade, de nós temos que sair o exemplo para ensinar os mais novos. Paulo fala isso. Então, os cristãos cheios da palavra de Deus apresentam estas mesmas características. Em outras palavras, encher-se com o Espírito de Deus significa o quê? Ouçam aqui, olhem para mim. Encher-se com o Espírito de Deus significa ser controlado pela palavra. Então, se você não é controlado pela palavra, você não está cheio do Espírito. E começa a rever isso, os seus conceitos, os seus valores, que ainda há tempo de correr do prejuízo. Então, a característica do crente cheio do Espírito é, antes, o caráter cristão.
e não experiências emocionais. Né? Experiências emocionais incomuns. Isso não quer dizer nada sobre caráter cristão. Nem falar de milagres, ou falar em línguas, está dizendo nada sobre o teu caráter. Então, o princípio da liderança, sabe? O princípio da liderança ajuda a harmonia familiar. O ideal é assim como a Cristo. Então, a sua liderança da tua casa tem que ser sempre assim como a Cristo. A esposa deve se submeter ao marido assim como ela se sujeita a Cristo. E o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Deve ser um homem cheio do Espírito e não cheio de carnalidade. Os filhos devem obedecer aos pais, assim como se obedecesse ao Senhor. Então, os membros da família que estão certos com o Senhor, também estão uns com os outros. Agora, irmãos amados, a Bíblia, ela retrata a igreja como o quê? A noiva de Cristo. E é interessante, eu gostaria de ter tua atenção nisso, porque é muito interessante comparar a igreja com Eva. A primeira noiva da Bíblia, ela foi tirada do lado de Adão. Eva foi a primeira igreja. Ela foi tirada do lado de Adão. Na cruz, Cristo foi transpassado do lado por nossa causa, pela igreja dele. Aí veio a segunda igreja. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será sempre melhor do que a primeira. Não é da casa física não, tá, irmãos? Que antes eu tinha um barraco e agora eu tenho uma de 2 andares. Nada disso. Nada disso. Não é? Então, Eva, ela compartilhava a natureza de Adão. E a igreja participa da natureza de Cristo. Eva era objeto do amor e do cuidado do seu parceiro. Cristo, ele ama a igreja e cuida dela. Adão estava disposto a se tornar um pecador por causa do seu amor pela esposa. Não foi assim? Ele sabia que não podia comer o fruto, não é? Ela não sabia, mas ele sabia. Mas ele ficou disposto a ser um pecador, a virar um pecador, por causa do amor que ele tinha por Eva. Então Cristo se fez pecador? Não, ele se fez pecado de boa vontade por seu amor pela igreja. Então, Eva foi feita de Adão e trazida antes do pecado a entrar na família humana. A igreja já estava no coração, na mente de Deus, antes da fundação do mundo. Veja como nós somos privilegiados e abençoados. E o que tem de mais você renunciar à sua carne? O que tem de mais você renunciar aos seus desejos carnais? E o que tem de mais você mudar a sua maneira de viver, andando como filho da luz e não das trevas? Deus já tinha nos amado, já estava no coração dele, na mente dele, desde antes a fundação do mundo. E qual é o mistério presente de Cristo para a igreja? Ele santifica e purifica a igreja. Por qual meio, irmãos? Por meio da palavra de Deus. E faz isso
pelo trabalho do Espírito Santo nos santos escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Ouça, esse é um trabalho do Espírito Santo na tua vida e na minha vida. Não devemos negligenciar a esse chamado e esta obra gloriosa. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério. Se você levar a sério tua vida com Jesus e cada oportunidade que Ele te der de mudança, tu verás a glória de Deus. Você continuar no erro, andando como nécio, sem prudência, não andando segundo a palavra, não obedecendo segundo a palavra, faz alguma coisa na palavra e age da maneira mundana. Olha, irmãos, você nunca verá a glória de Deus na sua vida. Nunca. Então a nossa igreja tem esse compromisso de formar homens e mulheres segundo a imagem de Cristo. O resto é consequência. Então a palavra também é o alimento que nutre a igreja. Esse é o nosso alimento. A palavra. Não é dançar, pular, nada disso. É a palavra. Ela é o alimento espiritual da natureza do crente. Crente sem palavra não consegue subsistir. Crente que anda fora da palavra é coitado. Então, antes de tudo, nós devemos lembrar que servimos a Cristo. Ser inconstantes e tentar servir a dois senhores gera problemas. Então, sou uma crente eclética. Domingo eu vou para a igreja. Mas no carnaval eu estou no samba, porque não tem nada a ver, porque Jesus quer que eu seja feliz. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode, irmãos. Imagina se Deus é participante dessas coisas. Ele é santo e Ele quer, Ele deseja, Ele dá ordem. Os meus filhos sejam santos. Então descansa na providência divina. Descansa. Sinceridade de coração significa ter como objetivo agradar a Cristo e não ganhos mundanos. Se servirmos a Cristo e no nosso trabalho, estamos cientes de que Ele sempre nos vigia. Deus sempre nos vigia. Sempre. Estando em reunião familiar, não é? Como ontem nós tivemos uma reunião familiar e ali foi muito agradável, porque só se falava das coisas de Deus. Não houve mundanismo. Houve comunhão. Houve comunhão dos santos. Glória a Deus, meus irmãos. Como é bom. Glórias ao nome de Jesus. Como é bom participar de reunião dos santos. Confraternização entre os santos. Havia mundanismo? Não. Foi uma reunião sadia, abençoada, santificada. Sabe? Isso é bom para o crente. Porque Deus sempre nos vigia. Você pensa que não? Você pensa que não? Aonde você estiver, o que você estiver fazendo ou praticando, tem aquele que leva notícia para Deus. Tem aquele que tem asas, que leva notícia para Deus. Procure andar com prudência, com vigilância. Oi?
Como o Neto acabou de dizer, os olhos dele estão sobre todos. Todos. Sabe? Nós estamos presos em suas mãos. E o nosso lugar, olha, ele fala, tirai a sandália dos pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Quando alguém chega na tua casa, tem que saber que há um varão ali, uma varoa de Deus, homens e mulheres abençoados, que tem a Bíblia no peito e na mente, que sabe receber com ósculo santo, que fazem reunião familiar santificadas. Porque isso é bom e agradável diante de Deus. E quem leva a notícia que tem asas, chega diante de Deus, servo bom e fiel. Glorifica o teu nome em qualquer situação da vida. Em qualquer situação. Nós temos que estar ciente que ele sempre nos vigia. Estamos caminhando para o final. O cristão, ele combate os inimigos espirituais com armas espirituais. E a única espada da qual precisamos é o quê? É a palavra de Deus. A espada do Senhor é viva e eficaz. E olha, detalhe, a espada do Senhor ela é viva, eficaz. Não perde o fio. Não precisa lavar amolando, não. Igual o Cláudio amola aí quando vai fazer churrasco. Não é, Cláudio? Essa espada aqui não precisa, não perde o fio. Ela é certa na nossa vida. Nós precisamos dela. A espada do Senhor. O cristão vence à medida que entende a palavra do Senhor, amados. Ele memoriza e obedece. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória de Deus. Santo é o nome do Senhor. Pratique. Seja espiritual. Leia a palavra. Nossa carne adora ouvir umas piadinhas pelo WhatsApp. Não é? Umas coisinhas. Tudo bem. A Bíblia não te proíbe de ter bom humor. Mas a tua prioridade é isso que está aqui. É viver de acordo com Jesus. Lembre-se de tão grande sacrifício que ele fez na cruz por você e por mim. Amém? Feche teus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. Paizinho amado, o que nós desejamos é que sejamos, Senhor, transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. Queremos, ó Deus de poder e glória, andar como sábios, com sabedoria, na plenitude do teu Espírito Santo, e não como nécios, Senhor, mas como homens e mulheres prudentes. Que esta semana, Senhor, seja cheia da tua glória nas nossas vidas, e que sejamos visitados, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, pelos teus anjos, Senhor, Paizinho amado, quando estivermos dormindo em sonhos, Pai. Deus, a tua presença, Pai, dentro de casa, no nosso dia a dia. Que sejamos, Senhor, presenteados com essa dádiva de Deus, porque nós, os teus filhos, necessitamos da tua presença gloriosa. E a nossa boca se enche de riso, e o nosso coração de alegria, e os nossos olhos se enchem de lágrimas, de sentir a tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa semana, no nome santo de Jesus, Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, para sempre,
em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E a igreja que anda segundo Cristo, diga amém, amém. Oh, glória a Deus, amém, Senhor, glória a Deus.